O combate à hipertensão não é somente importante, é urgente. 30% da população brasileira tem hipertensão arterial, o que aumenta a chance de infarto do coração, AVC, insuficiência cardíaca e renal, impotência sexual e outras complicações. Além disso, dados da OMS apontam que hipertensos vivem cerca de 16 anos menos do que uma pessoa com pressão normal. Hoje é o Dia Nacional do Combate à Hipertensão. Entenda o que causa a doença, como se prevenir e aumentar a qualidade de vida. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora para todo o Brasil e um alô para você que assiste a gente aí nos países da Europa pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Um estudo revela que as maiores vítimas da pressão alta são mulheres com mais de 50 anos. Dá uma olhada. 1 a cada 4 brasileiros sofre de pressão alta. A doença silenciosa tem poucos sintomas. É mais comum entre as mulheres e aparece geralmente numa fase muito delicada da vida delas. Quando ela entra na menopausa, o risco dela se assemelha e vai chegando próximo do homem, e conforme ela vai ficando mais velha, o risco dela até passa na hipertensão. É a variação hormonal uma das principais causas da hipertensão entre elas. Tem ainda a predisposição genética. Mulheres fumantes, que não praticam esportes, acima do peso, estressadas e com maus hábitos alimentares, também têm mais chances de se tornarem hipertensas. As gorduras são, eu acho que, grandes vilões para a nossa alimentação atual, porque ela favorece a formação de placas de gordura nos vasos, que favorecem ainda mais o enrijecimento, podem obstruir vasos e piorar não só a hipertensão, mas principalmente as suas consequências. Entre as consequências estão infartos, acidentes cardiovasculares e insuficiência renal. O tratamento é feito com remédios. A pressão arterial deve ser medida em todas as consultas médicas e com frequência. Além disso, o paciente tem que evitar comidas gordurosas e com muito sal. O principal é mudar o estilo de vida. Mas atenção, quem tem pressão alta deve agir com cautela na hora de fazer esportes. Só comece a sua atividade física rotineira, vamos dizer assim, mais intensa, depois que estiver com a hipertensão controlada. Porque a hora que você faz uma atividade física, é uma tendência normal do nosso organismo subir um pouquinho a pressão na hora que você está correndo, na hora que você está carregando um peso, etc. Aqui nessa academia, só para mulheres, muitas delas são hipertensas. O controle da frequência cardíaca é feito obrigatoriamente a cada 8 minutos. As mulheres põem a mão no pulso ou no pescoço e contam durante 10 segundos os batimentos cardíacos. 16. Praticar uma atividade física fez muito bem à saúde de Dona Elizabeth. A pressão arterial finalmente baixou. Já a autoestima, essa não para de subir. Me sinto melhor, me sinto menos cansada, me sinto mais feliz. E agora a gente vai falar então sobre hipertensão, dados, como se prevenir com o Dr. Luiz Bortolotto, cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e com o Dr. Marcelo Mota, que é cirurgião cardíaco do Hospital Beneficência Portuguesa. Além deles, está com a gente a blogueira convidada de hoje, que é a Rosana Herman, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Essa matéria sobre as mulheres terem um índice maior de pressão arterial do que os homens é por uma questão, uma configuração feminina, ou é porque a mulher vai procurar mais o médico e descobre que tem pressão alta, enquanto o homem foge do doutor Luiz? Tem as duas coisas. Essa primeira, que é a última que você falou, que realmente a mulher vai muito mais no médico, e a mulher vai no médico mais cedo do que o homem, porque o clínico da mulher é o ginecologista, e tanto que a gente incentiva o grupo de ginecologistas a fazer o diagnóstico de hipertensão, porque é o clínico da mulher. Então, aí passa a se fazer mais o diagnóstico. E, após a menopausa, como foi falado no VT, há um aumento da rigidez dos vasos das mulheres e outros fatores pela perda do hormônio, e isso faz aumentar a pressão na mulher. Então, após a menopausa, a mulher é mais hipertensa do que o homem. Agora, esse dado de cerca de 30% de pessoas no Brasil que têm hipertensão,
Dá para dizer que a hipertensão é um problema de saúde pública no Brasil? E isso acontece só aqui? Esse número me parece muito alto, não, doutor? Esse número é verdadeiro e nós temos o seguinte, até tinha comentado há pouco, e vai ser divulgado hoje um novo censo do IBGE com novos dados, onde a gente tem o seguinte, no mundo, em torno, pela OMS, no mundo nós temos em torno de 600 milhões de hipertensos. No Brasil, a hipertensão vem crescendo por não tratamento, não conhecimento, e nós temos atualmente, em torno, acima dos 55 anos, metade da população tem hipertensão. Nossa! Então isso passou de ser um problema de saúde para ser já um problema social. Além disso, nós temos a obesidade. Temos uma epidemia muito grande de obesos. Não só no mundo, vamos tomar os Estados Unidos como exemplo, mas no Brasil também. No Brasil também cresceu muito e nós temos também, com o envelhecimento, um maior aumento de peso. Tem também numa pesquisa recente desse ano que coloca que crianças de 5 a 9 anos têm 30% de obesidade. Crianças. Nossa, é um... Mas, assim, só para eu poder entender, a gente entende, assim, a obesidade, você, a primeira coisa, pensa assim, entope as artérias, né? Então, você pensa um cano que está entupido, tem mais dificuldade para circular o sangue. Como é que funciona essa coisa de envelhecer? As artérias enrijecem, é isso? Elas ficam mais duras? É isso que o envelhecimento está ligado com a hipertensão? E a obesidade não é só isso que você falou. Hoje se conhece muito da obesidade. A obesidade tem influências inflamatórias. A própria obesidade, a célula gordurosa, não só deixa a gente mais aquecido, mas também produz substâncias que aumentam a inflamação da parede dos vasos. Isso facilita acumular placas de gordura circulante, que estão associadas à obesidade. E no idoso, há um progressivo envelhecimento do vaso e o vaso fica mais endurecido. Endurecendo mais o vaso, cria mais resistência ao batimento do coração e isso aumenta a pressão. Tanto que nos idosos, 60% a 70% tem hipertensão. E é interessante notar que a máxima é que sobe mais no idoso, que é a pressão sistólica, que a gente chama. Sim. E daí, isso é relacionado diretamente ao endurecimento do vaso. É verdade. E o que... Desculpa. Isso que eu queria perguntar, o que é melhor, se a máxima é 12/8, que é uma pressão que a gente considera boa. O que deve ser olhado? Se o 12 foi para 14, se o 8 foi para 5, o que é que pesa mais na hora de saber sobre a pressão arterial? Então, na verdade, o que pesa é você tomar conhecimento da sua causa. Como eu estava falando, a associação de fatores de risco, né? Então, se a gente tem uma pessoa que tem uma hipertensão, tem uma história genética para hipertensão, fuma, bebe, né? Tem sobrepeso ou tem uma obesidade que leva a fatores inflamatórios que levam a diabetes também. Então, a gente já tem um somatório de vários fatores de risco, diabetes que é uma doença terrível, com a hipertensão que leva a várias lesões orgânicas, lesões renais, lesões cerebrais, lesões cardíacas. Então, você vai somando tabagismo, hereditariedade, colesterol... Obesidade, porque a maioria dos hipertensos, como eles não se sabem hipertensos, eles também não procuram para ver como é que está o colesterol. Sim. E o colesterol também acompanha isso. E o colesterol também acompanha estresse, não dispara no estresse o colesterol? Também dispara muito. Tem até um relato que é verdadeiro, que é do presidente americano, que é do Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, que todo mundo conhece em praças, enfim. Ele com 63 anos, em 12 de abril, quer dizer, o mês que a gente está, ele morreu de um AVC hemorrágico. E foi divulgado na imprensa como sendo uma surpresa, né? Do nada, morreu do nada. Mas como? A notícia do jornal foi isso, não é? mesmo. Sim, inesperadamente. É um raio num céu azul. Exatamente, quer dizer. A manchete era essa. Para mostrar como sendo céu azul de brigadeiro, como é que tem um raio, quer dizer, uma coisa surpreendente. E a pressão dele nessa data, 300% Meu 90%. Deus do céu. E falar assim, é a hipertensão essencial. O céu não era de brigadeiro. Não era, nunca não foi. sabe enxergar. Nunca foi. É que na época o pessoal achava isso que o Marcelo falou, tanto que o nome essencial a gente tem evitado usar. Tá. Porque a gente usa hipertensão primária, que é relacionada à genética, a outros fatores de risco. Porque o pessoal usava o termo essencial porque se achava que a pressão alta era essencial para o fluxo de sangue circular. Achava o contrário, para ele ir rapidinho. Para ele circular em vasos que podiam estar estreitados. E aí ficou esse conceito e ninguém, como ele falou, ninguém tratava. E só para completar, desculpa, a questão do que é pior, as duas são ruins.
tanto a máxima quanto a mínima. No indivíduo um pouco mais jovem, o impacto sobre as complicações é maior da mínima, mas a máxima também pesa. No idoso, como o idoso tem mais a máxima aumentada, o que pesa mais é a máxima. Quer dizer, o ideal é o equilíbrio entre as duas. O ideal é abaixo de 14/9. E essa coisa de medir? Porque às vezes a minha mãe me liga e ela fala, medi na farmácia, deu 20, sei lá o quê, eu vou morrer. Ela fica muito desesperada e aí depois ela vai medir em outra farmácia e não deu, estava diferente. Então. E aí ela quase passou mal pelo resultado errado. Outro dia eu falei para ela, mãe, tem que medir num lugar que está calibrado, porque aí ela já... Então é impressionante como o número também influencia a pessoa e às vezes o número está errado. Aí eu vou pegar como é que faz isso? Vou pegar até gancho no que você colocou, que tem, todo mundo já viu, no meio de passarela, no meio da rua, pessoas com esfígmo medindo a pressão. Vem medir a pressão rapidinho. Depois cobra. Depois cobra. A pessoa andando, correndo, mede em pé, aí a pressão, nossa, a pressão está alta, quer dizer, são medidas erradas. A gente não sabe se o aparelho está calibrado, a pessoa não mediu sentada, não sabe se o manguito é adequado para aquela pessoa. Então, o ideal é o seguinte, se você quer se prevenir corretamente, vá ao médico, confie no seu médico. Sim. E faça o tratamento, meça direitinho no consultório, vá fazer exames de monitorização ambulatorial de pressão, vá fazer exames de sangue, faça um ultrassom de carótida, um eco cardíaco, faça um acompanhamento correto com o seu cardiologista. Vá no cardiologista. O cardiologista é o seu amigo. O médico, ele está para ajudar a população. Claro, para prevenir, para alertar, para ajudar no tratamento. E hoje é o Dia Nacional da Hipertensão, né? Então, por isso, o Instituto do Coração de São Paulo, o INCOR, promove até às 5 da tarde de hoje a medição da pressão arterial e uma orientação nutricional também. O atendimento é grátis e acontece na sede do INCOR, na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, número 44, aqui em São Paulo. Uma boa oportunidade para você que não mede a pressão há algum tempo ou que não tem ido ao médico, feito seu check-up, dá um pulinho lá se você estiver em São Paulo para fazer essa medição e receber uma orientação adequada. O senhor também é do INCOR, né? E essa campanha é uma campanha que acontece todo ano e ela tem um resultado positivo quando vocês abrem uma medição gratuita, vocês observam uma conscientização maior da população? Essa campanha é uma campanha oficial, oficializada pelo Ministério da Saúde já há alguns anos. E tem sido feita por as diferentes sociedades, Sociedade de Cardiologia, de Hipertensão, com várias ações. Todo ano tem uma concentração em um tema mais focado. Esse ano o tema é o sal, é o consumo excessivo de sal. E o tema principal é menos sal, menos pressão, mais saúde, visto que um componente importante para a pressão é o consumo de sal. Quanto que é sal exagerado? Só para quem está em casa entender. Porque às vezes o meu paladar quer menos sal, quer mais sal. O que é um sal exagerado por dia, quantidade? A quantidade recomendada são 5 gramas de sal no total por dia. Então isso dá 3 colheres de café rasa, que são 3 gramas, olha aquele pacotinho pequenininho, 3, mais o sal que já vem na comida. E evitar os produtos que estão já com sódio aumentado, tempero pronto, sopa pronta, isso tudo contribui mais ainda. Macarrão instantâneo. Tem sal. É porque o sal é o conservante principal. Infelizmente, até bolo tem sal, né? Infelizmente, o sódio é o melhor conservante. As indústrias têm pesquisado para tentar outros. Só para você ter uma ideia, aproveitando esse gancho, lá no INCOR a gente acabou de soltar na mídia, nós fizemos uma pesquisa com os nossos pacientes que teoricamente recebem toda a orientação, tem que comer com menos sal, passam na nutricionista, a gente dosou o sódio na urina, que é um jeito indireto de saber quanto se consome. E aí o consumo é o dobro do que a gente recomenda. E até essa questão, porque o paladar, e ele fala para a gente, eu estou comendo menos sal. E eu até acho que está mesmo, mas não o suficiente, porque o paladar está acostumado com uma quantidade de sal lá em cima. E isso mascara o sabor real dos alimentos, exatamente. As papilas gustativas. Já veio gente aqui falar sobre isso aqui no programa. Muito açúcar ou muito sal mascara o gosto real de um alimento, de um arroz com feijão, de um molho de macarrão, de uma carne, né? Então, isso também, quanto mais você consome, mais você quer consumir. Que eu acho porque que você fica viciado, né? Não é o sal que você põe, é o sal que vem da comida industrializada. Também. Eu não estou pondo sal em mais nada. Sim, você come um salgadinho, tem sal. Você compra um molho pronto, tem sal. Você põe um molho na salada, tem sal. Então, toda comida industrializada tem sódio. Eu não conheço comida industrializada assim. Claro. As nutricionistas lá do hospital fizeram um questionário com alguns desses pacientes
E a principal fonte de sal, corroborando o que você está dizendo, foi pão francês, porque muita gente não sabe que pão francês tem quase 1 grama de sal por cada pãozinho. Por unidade de pão? Por cada pãozinho, dá quase 1 Então, se eu grama. posso comer 5 por dia, se eu comer um pãozinho, já foi uma parte. Quinto, e se você pensar que você pode ter comido um enlatado, alguma coisa embutida, aí já vai muito mais ainda, já vai mais 2 gramas aí. Dá pra, se eu compensar tomando bastante água por dia, ajuda ou não? Não. Isso é mito, né? É mito. Da hipertensão. Gente, crianças com doenças de adultos, que foi o que vocês já colocaram aqui, um problema cada vez mais frequente, um resultado que pode ter ligação justamente com a alimentação errada. Dá uma olhada. Quando a mãe do Gabriel descobriu que ele estava 10 quilos acima do peso ideal, levou um susto. Aos 5 anos, Gabriel está obeso e com a pressão alta. A hipertensão arterial é tido na sociedade como um problema de adulto, como um problema de preferência de adulto, e adulto já partindo para o idoso, a gente se preocupa com a pressão alta. Mas hoje, com o erro alimentar grave, com sobrepeso e obesidade já na infância, não só a hipertensão arterial, mas principalmente a hipertensão e a doença cardiovascular, associada a outras doenças, a gente tem que estar verificando a pressão arterial. Dados do IBGE mostram que as crianças brasileiras consomem de 300 a 500 calorias a mais do que precisam todos os dias. A maior parte carboidratos. Resistir aos alimentos calóricos é um dos passos mais importantes na luta contra a hipertensão. A Amabile só conseguiu um passeio no shopping com direito a sanduíche e refrigerante por um motivo especial. Hoje é uma exceção porque amanhã é o aniversário dela, mas normalmente não é assim. Dizer não às vontades do filho que adora doces está sendo a parte mais difícil. Não, filho, não pode comer chocolate, não pode tomar sorvete, hoje não. Isso é mais complicado. O médico lembra que muitos problemas de saúde que costumam surgir na fase adulta podem ser evitados ainda na infância. Com 20, 30 anos, se eu não fizer um diagnóstico e um tratamento agora, precoce, ele vai estar doente. Vai estar usando 2, 3 remédios para controlar a pressão, 2, 3 remédios para controlar o diabetes, mais remédio para controlar o colesterol, para controlar o triglicerídeo elevado, ou seja, é um custo individual muito alto. É um trabalhão, né? E é uma perda de saúde desnecessária numa idade tão importante de desenvolvimento. Uma criança hipertensa, ela vai ser obrigatoriamente um adulto hipertenso? Então, na criança nós temos o seguinte, nós temos que ver que normalmente pode ter algum fator secundário causando essa hipertensão. Então, ela exige um acompanhamento para ver se não tem um fator secundário que pode ser tratado, rino vascular, ou seja, uma doença renal, que aí tratando você tira essa causa hipertensiva. A criança tem sobrepeso, então você diminuindo o peso também vai tender a diminuir um pouco a hipertensão. Mas, normalmente, se não tiver nenhum desses fatores, a criança hipertensa ela vai ser um adulto hipertenso, sim. Mas quanto precoce o tratamento foi iniciado, quanto mais precoce, melhor vai ser a evolução futura. Claro. Porque a doença aterosclerótica, a doença cerebrovascular, a doença renal, tudo isso começa lá atrás. Então, se você começa o tratamento de trás, você vai chegar na idade adulta e na velhice com muito mais saúde, com muito menos problema. Eu fiquei pensando uma coisa assim, nessa vida tão estressante, onde o estresse também é um fator de aumento de pressão arterial. Se eu já tenho um diagnóstico de hipertensão, lidar com o trabalho, com a correria do dia a dia, você tem que ter um acompanhamento até mais de perto de um médico, também talvez de um psicólogo, para ajudar a manter o estresse no nível, porque isso até para o colesterol. O colesterol dispara com o estresse, né? E o diabetes também. O diabetes também. Então, assim, na verdade, não é para deixar chegar na hipertensão, porque aí não tem como voltar atrás, né, doutor? Na maioria dos casos não tem cura, a não ser que esteja associado, por exemplo, com a obesidade, muito importante. Corrigindo a obesidade, pode até deixar de ser hipertenso. Ah, interessante. O sono tem alguma relação? Tem. A gente tem estudado muito lá no INCOR a apneia do sono. Então, a apneia obstrutiva do sono é uma causa importante de pressão alta associada ou de piora do quadro da pressão. Então, a gente tem intensificado a abordagem. Antes, o cardiologista não se preocupava em saber do sono do paciente. Agora, hoje está dentro da rotina nossa avaliar o sono. E aí, falando, só complementando, sendo conciso, a prevenção é importante. E começando lá na infância com mudança de hábito de vida. Então, comer menos sal, exercício, atividade física e perder peso ou não engordar. Para quem já tem hipertensão e já trata com remédios, é possível controlar a hipertensão
sem o remédio? Ou toma remédio por numa fase, aí controla com alimentação, com exercício, ou não? Fica refém do remédio o resto do tempo, doutor Marcelo? Então, normalmente, se a pessoa já está tomando remédio, ou em mono, ou em terapia combinada, ou seja, um comprimido ou mais do que um comprimido, ele já tem a necessidade de acompanhar com essa medicação. E quando a gente começa a medicação, a gente já começou o trabalho de base de mudança de qualidade de vida. Então já vem junto. Não é porque você toma um remédio, isso inclusive o taxista perguntou para mim quando estava vindo. Ele perguntou assim, se eu tomar um remédio para colesterol, eu posso comer de tudo agora para poder fazer festa? As pessoas não querem entender prefere tomar um remedinho do que fazer o resto. E rasgar. Não é. Já vai junto. Mudança da qualidade. O pacote, mudança da qualidade de vida, né? A conscientização para você passar até para sua família, né? Para os seus filhos, né? Isso já começa antes da medicação. Então, se tem necessidade da medicação, é porque ela vai ter que se continuar. E tem o seguinte, quando você falou do acompanhamento psicológico, é muito importante, porque normalmente uma pessoa que toma medicação para hipertensão, ela pode estar tomando medicação para outra coisa também. Então, tem uma série de comprimidos. Então, a aderência ao tratamento, muitas vezes, pela quantidade de comprimidos, fica pior. Então, aí você soma apneia do sono, você soma uma série de outras doenças, ela vai ter que tratar várias coisas. Então, aí pode entrar em depressão, pode não se ver como sendo uma condição, uma pessoa isolada do mundo. Claro. E isso não é verdade. Então, esse acompanhamento psicológico aí entra, não só acompanhamento psicológico, como... Equipe multiprofissional. Exatamente. É isso que a gente tem que ter. Isso é fantástico. Aí entra nutricionista, entra uma atividade diferenciada, tipo um yoga, uma meditação. Então, tudo isso faz diferença num pacotão para uma melhor... Desculpa, da automedicação, que tem gente que fala lá, médio na farmácia, faz tudo errado, não vai no médico. Médio na farmácia, deu pressão alta, vou tomar um diurético. Ela se automedica, tomar o do vizinho. O do vizinho, né? Exatamente, como é que a pessoa pode fazer isso? Mas não tem gente que faz isso? Minha pressão está alta, eu estou nervosa, vou tomar um diurético. Gente, eu acho uma das coisas mais absurdas, menina que quer emagrecer, tomar laxante diurético, você acaba com o seu equilíbrio total. Nossa, gente, tem que procurar um médico, tem que fazer acompanhamento, não dá para ficar tomando remédio sem a orientação de um profissional, porque não vai dar certo e não vai resolver o seu problema, vai só postergar a resolução aí dessa situação. Vamos conversar agora com a nossa blogueira convidada, que é a Rosana Herman, do portal R7, saber o que tem no blog dela, r7.com/Rosano, querido leitor. O que tem lá? Nesse momento tem alguns vídeos muito bonitos, tem um vídeo lindo que vai acalmar, você vai ficar com a pressão mais baixa. Tem um vídeo lindo de um pai que fez de 0 a 12 anos, gravou a filha crescendo do dia que ela nasceu até 12 anos no mesmo lugar, na mesma posição, e você vê em 3 minutos a menininha de 0 indo a 12 anos, ficando uma gracinha. Muito lindo de ver, um trabalho de grande disciplina do pai. E tem também um vídeo interessante de fabricação de iPad na China. Um repórter americano que teve permissão para entrar na Foxconn e mostrar como é feito o iPad. Então, para quem tem um geral e um tecnológico. Muito legal, gente. Entra lá, r7.com/Rosana. Uma dica para quem está em casa. Simples e quase indolor. O que fazer para evitar a pressão arterial, para não deixar chegar no ponto de ter pressão alta, doutor Luiz? Comer com menos sal, não engordar, ou se for obeso, diminuir o peso, fazer atividade física 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, ou até 5 vezes, e tentar controlar o estresse de uma forma mais lúdica o melhor possível. Não, e aí, assim, isso vale para qualquer tipo de profissão, né? Você comentou do taxista lá que anda de carro. É entender que um comportamento, que é o seu comportamento que afeta a sua saúde. É isso, doutor? Eu queria fazer um gancho rápido, que é o seguinte, nós temos que em 2050 vamos ter no Brasil e no mundo muito mais idosos do que crianças. Então, se a gente quer chegar até lá com qualidade de vida, nós temos que começar hoje, tanto das crianças quanto a nossa geração, quanto até as gerações para frente. Começar hoje. Não tem, tipo, não fiz até hoje, então agora não posso fazer atividade física. Não. Faça assim, diminua a ingesta de sal, diminua a quantidade de comida. Isso é uma dica muito importante. Se você come 500 gramas, coma 300. Isso faz toda a diferença. Comer menos, dormir mais. Come menos, dorme mais, se exercite, tenha disciplina. A disciplina é a palavra de regra para você conseguir ver um mundo novo que está se abrindo. E para quem quiser mais informações, vou deixar um site para vocês, que é o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o www.cardiol.br. Lá você vai encontrar várias dicas e informações para quem quiser saber mais sobre tratamento ou até onde encontrar um médico. Tem isso lá também, né? Também tem. Que é uma forma de você começar a se prevenir. O NBlogs de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a participação dos nossos convidados. Espero que você tenha aproveitado bem as dicas. Obrigada por terem vindo. Quem quiser rever esse programa, acessa lá r7.com/Record News. Obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau.